Mrehurn, posicionamento nas sombras da selva. Às 14h37 do dia 12 de maio de 1968, na província de Quang Tri, Vietnã do Norte, sob um céu encoberto por nuvens baixas e uma umidade de 92%, com temperatura de 32 graus Celsius e terreno de selva densa com solo argiloso, encharcado por chuvas recentes, o recruta João Silva, de 19 anos, cabo de infantaria com apenas 3 meses de experiência em combate e peso corporal de 58 quilos, devido à subnutrição crônica, ajustava o bipé do seu M16A1. O rifle pesava 4 quilos vazio, com calibre 5, 56,45 mm inato, alcance efetivo de 550 metros e uma taxa de tiro de 700-950 disparos por minuto. Seus pulmões arfavam levemente. O suor escorria pela testa, misturando-se à lama que cobria seu uniforme caqui rasgado. Ele havia sido designado para a patrulha de reconhecimento, função secundária para os mais fracos do batalhão, onde 8 sargentos e cabos o haviam ridicularizado na véspera, chamando-o de fantasma magro, por sua incapacidade de carregar munição extra sem fadiga. A selva ao redor era um labirinto de cipós e folhagem espessa, com visibilidade limitada a 20 metros em linha reta. O ar carregava o cheiro de decomposição vegetal e fumaça distante de artilharia. João se agachou atrás de um tronco caído, coberto por musgo úmido, a 300 metros de uma clareira onde relatórios de inteligência indicavam presença inimiga. Seu coração batia a 110 pulsações por minuto, um ritmo irregular causado pela exaustão de uma marcha de 8 quilômetros sob carga de 15 quilos. Ele não era treinado para atirar a longa distância. Sua prática se limitava a sessões de 200 metros no campo de tiro de base, onde acertava 60% dos alvos estáticos. Agora, com as mãos trêmulas, ele ergueu o rifle, alinhando a mira ótico simples, um ACOG improvisado com ampliação de 4 ris, contra o horizonte enevoado. O microdetalhe da cena se desenrolava em silêncio opressivo. João inspirou devagar, contando até 4 no peito, retendo por 3 segundos, expirando por 4. Essa rotina, aprendida em treinamentos básicos repetitivos de 50 sessões semanais, estabilizava sua mira. A 150 metros adiante, através de uma brecha nas folhas, ele avistou o primeiro movimento. Uma silhueta em uniforme verde-oliva, capacete com estrela vermelha, carregando um AK-47 de 3 quilos, calibre 7, 62,39 mm, alcance de 350 metros. O inimigo, um soldado Vietcong de aproximadamente 25 anos, posicionava-se para montar uma emboscada, alheio à presença de João. O recruta calculou a distância. 162 metros, vento cruzado de 5 km do ragada à esquerda, declive de 2 graus no terreno. Ele ajustou a elevação da mira em 2 milésimos, um cálculo mental baseado em tabelas memorizadas de balística. O contraste era gritante. Um recruta isolado, sem apoio de fogo, contra uma unidade inimiga estimada em 12 homens, equipados com granadas RGD-5 de 310 gramas e rádios de curto alcance para coordenação. João era a simplicidade encarnada. Sem rádio, sem munição além de 60 cartuchos em carregadores de 20, contra a máquina militar do norte vietnamita, com linhas de suprimento que entregavam 500 toneladas de munição por dia via trilha Ho Chi Minh. O silêncio da selva era quebrado apenas pelo zumbido de insetos e o gotejar de água das folhas. Ele posicionou o ombro direito contra o tronco, distribuindo o peso para minimizar o recoil de 4-5 joules por disparo. Dedo no gatilho, pressão gradual de 2 quilos. O disparo ecoou às 14h39, um estalo seco de 100 metros por segundo na boca do cano. A bala perfurou o pescoço do primeiro inimigo a 162 metros, causando hemorragia instantânea de 5 litros de sangue em 10 segundos. O corpo caiu sem som, rolando 3 metros morro abaixo, invisível para seus companheiros. João recarregou em 4 segundos, ejetando o cartucho gasto que tilintou na lama.
Consequência imediata. Zero reação visível. O segundo alvo surgiu 20 segundos depois, a 180 metros, movendo-se em zigue-zague para flanquear a clareira. João mirou no centro de massa, ajustando para o movimento de 1 metro por segundo. Disparo. Impacto no tórax. Fratura de 3 costelas e parada cardiorrespiratória em 7 segundos. O inimigo desabou, o AK-47 escorregando para a vegetação. A reação inimiga veio aos 45 segundos. Confusão inicial. 2 soldados se abaixaram, gritando ordens em vietnamita. Que tu, o Jau? Enquanto vasculhavam a folhagem a 50 metros de distância uns dos outros. Um erro plausível. Eles assumiram fogo de artilharia americana distante, dispersando-se em padrões de 10 metros sem cobertura adequada. O líder, um sargento com binóculos de 8,30, varreu o setor errado, a leste em vez de oeste, perdendo 20 segundos preciosos. João, agora com suor escorrendo nos olhos, limpou o rosto com a manga suja, recalculando posições. Seu pulso subira para 120 batimentos, visão periférica contraída pela adrenalina. Mas ele manteve o ritmo, inspiração, retenção, expiração. Escalada sutil. Às 14h42, um terceiro disparo de João eliminou um atirador que se expunha ao erguer um RPG-7 de 7 quilos, calibre 40 mm, alcance de 500 metros. A bala entrou pela têmpora esquerda, expandindo-se em 15 centímetros de tecido cerebral. Agora, 4 inimigos caídos, mas o grupo adaptava. Eles formaram uma linha de fogo supressivo, disparando rajadas de AK-47 a 200 metros, com 30 balas por minuto consumidas, perfurando folhas a 5 metros de João. Erro deles. Munição gasta sem alvo confirmado, reduzindo reservas de 180 para 120 cartuchos por homem. João se deslocou 8 metros à direita, arrastando-se na lama que grudava em suas botas, evitando uma trilha de formigas que poderia denunciar sua posição pelo movimento. A pressão aumentava. Relatórios contraditórios ecoavam no rádio inimigo. Um dizia, um sniper, outro, patrulha de 5. Paranoia crescia. Um soldado atirou em sombras a 30 metros, matando acidentalmente um companheiro com fogo amigo. Erro tático comum em 15% das emboscadas na selva, segundo doutrina militar. João, anomalia estatística com taxa de acerto agora em 100% para 4 alvos. Sentia a umidade infiltrar sua roupa, o terreno hostil sugando suas forças. Ele havia treinado isso em rotinas noturnas de 100 repetições de mira estática, mas nada preparava para o cheiro de cordita misturado à podridão. Aos 14h47, o inimigo escalava. Chamavam reforços via rádio, estimando 20 homens adicionais em 15 minutos. João mirou o quinto a 210 metros, um oficial com mapa, e atirou. Impacto no ombro, incapacitante, mas não letal imediato. O homem gritou, alertando o grupo. Confusão total. Eles recuaram 50 metros, mas adaptaram, lançando uma granada de fumaça que cobriu 30 metros quadrados, reduzindo visibilidade para 10 metros. João tossiu com a fumaça química, olhos ardendo, mas posicionou-se novamente, o M16, agora com 48 cartuchos restantes. Enquanto a selva engolia os ecos dos disparos, o recruta mais fraco do batalhão se tornava uma variável imprevisível na equação tática. Para mais análises táticas como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Word Count 872. Adaptação na cortina de fumaça. Às 14h48 do dia 12 de maio de 1968, ainda na província de Quang Tri, com a umidade subindo para 95% devido à fumaça química que se misturava ao ar úmido, temperatura mantendo-se em 32 graus Celsius e o terreno agora obscurecido por uma névoa branca de 40 metros de diâmetro, João Silva, o recruta de 19 anos com 3 meses de experiência, sentia os olhos irritados pela substância irritante da granada de fumaça
reduzindo sua acuidade visual para 8 metros. Seu M16A1, com 48 cartuchos restantes em 3 carregadores de 20, calibre 5, 56, 45 mm e cano aquecido a 150 graus, após 5 disparos consecutivos, repousava contra o peito enquanto ele se arrastava 5 metros para trás, na direção de um emaranhado de raízes expostas. O peso de 3, 4 quilos do rifle agora parecia 5 quilos com a lama acumulada. E sua respiração, antes controlada, acelerava para 25 inalações por minuto, o peito queimando pela inalação de partículas. A fumaça se dissipava lentamente, a 2 metros por segundo, revelando fragmentos da clareira a 220 metros de distância. O microdetalhe se concentrava no som, o crepitar das folhas úmidas sob as botas inimigas, distantes 100 metros, e o zumbido de um rádio portátil de 1 ou 2 quilos transmitindo coordenadas em código curto. João limpou os olhos com a parte interna da manga, removendo 20% da irritação, mas a visão borrada persistia. Ele havia praticado manobras em fumaça durante 30 simulações de treinamento, sempre com visibilidade zero, repetindo deslocamentos de 10 metros em 40 segundos. Agora, isolado, sem suporte de rádio ou unidade, ele contrastava com a força inimiga. Os 7 sobreviventes da unidade original, mais 5 reforços chegando via trilha estreita, totalizando 12 homens equipados com 240 cartuchos de AK-47 cada, granadas de fragmentação F1 de 60 gramas e um lançador de morteiros Type 53 de 20 quilos, calibre 60 mm, alcance de 800 metros. O silêncio pós-granada durou 12 segundos, quebrado por comandos sussurrados em vietnamita. Tim va tieu diet. Procure e elimine. João posicionou-se de joelhos atrás das raízes, distribuindo o peso em 60% na perna esquerda para a estabilidade, o solo argiloso cedendo 2 centímetros sob a pressão. Ele inspirou por 4 segundos, retendo o ar para estabilizar o pulso a 115 batimentos por minuto, expirando devagar. Cálculo rápido. Vento agora a 7 km/h, dispersando a fumaça para o sul, expondo flancos inimigos a 180 metros. O bipé do M16 foi ajustado para elevação de 1,5 milésimos, compensando o declive de 3 graus. Dedo no gatilho, pressão de 8 quilos, disparo às 14h50. A bala viajou 180 metros em 16 segundos, atingindo o 6º inimigo, um atirador de RPG-7 no joelho direito, fraturando a patela e causando perda de mobilidade em 4 segundos. O homem caiu gritando, o lançador de 7 quilos rolando 2 metros fora de alcance. Consequência imediata. O grupo inimigo congelou por 3 segundos, depois se dividiu em 2 elementos de 6 homens cada, um avançando em linha de 20 metros pela esquerda, o outro flanqueando pela direita a 150 metros. João ejetou o cartucho gasto, recarregando em 3, 5 segundos o clique metálico abafado pela umidade. Reação inimiga, confusão inicial dissipada em 15 segundos. O sargento líder, com experiência de 18 meses na trilha Ho Chi Minh, ordenou fogo supressivo coordenado. 40 disparos por minuto de AK-47, calibre 7, 62, 39 mm, com alcance efetivo de 350 metros, perfurando troncos a 50 metros de João. Balas zumbiam a 3 metros de sua posição, lascando casca de árvore em fragmentos de 5 centímetros. Erro plausível. Um soldado mirou alto devido à fumaça residual, elevando o ângulo em 2 graus e desperdiçando 12 cartuchos em copas de árvores a 10 metros de altura. Eles adaptavam. O elemento da direita lançava 2 granadas F1, arremessadas a 25 metros, explodindo a 40 metros de João, com raio de fragmentos de 15 metros, erodindo o solo e criando crateras de 30 centímetros de diâmetro. Pressão sonora de 140 decibéis fez os ouvidos de João zumbirem por 10 segundos, mas ele rolou 4 metros para a esquerda, evitando estilhaços que cortaram folhas a 2 metros.
Escalada da violência. Às 14h52, os reforços completos chegavam, elevando o total para 17 inimigos. Agora, com um detector de minas improvisado de 2 quilos para varrer trilhas potenciais. João, com 42 cartuchos restantes, mirava o 7º alvo, um rádio operador a 200 metros, curvado sobre o aparelho de 2 quilos. Ajuste para movimento. O homem se deslocava a 0,5 metro por segundo. Disparo. Impacto no braço esquerdo. Seção proximal do húmero destruída. Rádio caindo na lama e transmitindo estática por 20 segundos. O grupo inimigo pausou, relatando via backup. Matt Lienlach, Sniper John Lee. Perda de contato, Sniper solitário. Paranoia crescia. Um soldado disparou contra ruídos de animais a 30 metros, consumindo 8 cartuchos sem alvo, reduzindo sua reserva para 232. João se movia agora em zigue-zague de 2 metros a cada 10 segundos. O terreno hostil. Raízes escorregadias e poças de 20 centímetros, retardando-o em 15% da velocidade normal. Seu uniforme encharcado adicionava 5 quilos, fadiga muscular atingindo 70% após 15 minutos de ação contínua. Ele havia rotinado deslocamentos em selva durante 80 sessões de treinamento, sempre com pausas de 5 segundos para recalcular, mas a ausência de dados alimentava incerteza. Quantos reforços? De onde? Relatórios contraditórios no rádio inimigo. Um estimava um atirador americano, outro equipe de 3 com suporte aéreo. Semeavam dúvida, fazendo-os hesitar em avanços de 10 metros. Novas táticas inimigas emergiam às 14h55. O líder dividiu forças em 3 grupos, um de 5 homens para cerco frontal a 100 metros, disparando rajadas curtas de 5 balas para supressão. Outro de 6 para flanco esquerdo, usando facões de 0,5 kg para cortar folhagem e ganhar 20 metros por minuto. O terceiro, com o morteiro Type 53, posicionava-se a 400 metros, calculando azimuth para bombardeio em arco. Primeira salva, projétil de 60 metros, 200 metros, impactando 50 metros à frente de João, escavação de 1 metro cúbico de solo, onda de choque derrubando galhos de 3 metros. Erro deles. Cálculo de vento subestimado em 2 km/h, desviando o projétil 15 metros para o leste, matando um pássaro, mas poupando João, que se enterrou 20 centímetros na lama. Tentativa de caça intensificava. 2 batedores avançavam a 50 metros, com binóculos de 6 e 20 varrendo setores de 30 graus, detectando pegadas frescas de botas americanas. Erro tático de João ao não mascarar trilhas com folhas. Ele mirou o 8º, o batedor líder a 120 metros, ajustando para inclinação de 1 grau. Disparo. Bala no peito. Perfuração pulmonar com perda de 0,8 litro de sangue em 8 segundos. O companheiro recuou 10 metros, gritando posições aproximadas. Pressão contínua. O fogo de AK-47 agora consumia 50 cartuchos por minuto total, com 17 homens coordenando via gestos manuais, adaptando para busca em grade de 20 e 20 metros. Aos 14h58, João abateu o 9º, um granadeiro no flanco, a 160 metros, com uma granada RGD-5 na mão. Impacto na mão direita, detonação prematura a 2 metros dele. Fragmentos ferindo 2 companheiros adjacentes com cortes de 5 centímetros. Confusão. O grupo pausou por 25 segundos. Um soldado ferido sangrando 0,5 litro por minuto, sem torniquete imediato. João, agora com 38 cartuchos, sentia a paranoia própria. Vislumbres de silhuetas a 80 metros, mas eram sombras de cipós. A selva, com chuva fina iniciando a 0,5 milímetros por hora, transformava o chão em lodo, retardando avanços inimigos em 20%. Ele era a anomalia. Taxa de acerto em 100% para 9 alvos, contra a doutrina que previa 40% em condições de baixa visibilidade. Enquanto a fumaça se dissipava completamente, revelando 25 inimigos posicionados em semicírculo de 200 metros de raio,
O recruta deslocava-se para uma nova sombra, o peso da fadiga acumulando como mais uma camada de lama. Word count: 867. Intensificação do cerco sob a chuva, às 14h59 do dia 12 de maio de 1968, na província de Quang Tri, com a chuva fina intensificando-se para 2 milímetros por hora, elevando a umidade a 98% e transformando o solo argiloso em lodo viscoso de 10 centímetros de profundidade, temperatura caindo para 31 graus Celsius e visibilidade reduzida a 15 metros pela cortina de água e folhagem, João Silva, recruta de 19 anos com 3 meses de experiência e fadiga muscular em 75% após 22 minutos de engajamento contínuo. Apertava o M16A1 contra o ombro, o rifle com 38 cartuchos restantes, calibre 5, 56, 45 metros, cano com resíduos de carbono acumulados reduzindo a precisão em 5% sem limpeza. Seu peso corporal efetivo agora era de 56 quilos, com um uniforme encharcado, adicionando 2 quilos e botas atoladas, retardando movimentos em 25%. Ele havia rotinado treinamentos em chuva durante 40 sessões de 2 horas, focando em deslocamentos lentos de 1 metro por segundo para evitar ruído, mas a ausência de cobertura natural, troncos expostos pela erosão recente, o expunha à detecção térmica se o inimigo usasse sensores improvisados. O microdetalhe capturava o gotejar incessante das folhas, a 50 gotas por minuto por metro quadrado, misturando-se ao som abafado de botas inimigas chapinhando a 70 metros. João se agachou em uma depressão de 30 centímetros, coberta por samambaias achatadas, o coração a 125 pulsações por minuto, visão periférica limitada pela água nos cílios. A 200 metros, através da chuva, o semicírculo inimigo de 25 homens se contraía. O elemento frontal de 8 avançava em formação de cunha de 15 metros de base, AK-47 de 4, 3 quilos prontos, calibre 7, 62 e 39 mm com 220 cartuchos por homem em média, flancos com 8 cada, armados com baionetas de 20 centímetros para combate próximo, retaguarda com um morteiro Type 53 e 4 granadeiros. Contraste absoluto, o recruta solitário, sem munição de reserva além de 38 balas e sem comunicação, contra uma força organizada com suprimentos de 300 quilos de munição, transportados em mochilas de 15 quilos, suportada por doutrina que previa cerco em 10 minutos para neutralizar snipers isolados. Silêncio relativo durou 8 segundos, rompido por um assobio de sinal manual. 3 apitos curtos de apito de 50 gramas. João inspirou por 5 segundos. O ar úmido enchendo os pulmões com partículas de terra, retendo por 4 para estabilizar a mira trêmula, expirando devagar enquanto calculava. Distância ao 10º alvo, um batedor no flanco esquerdo a 140 metros, movendo-se a 0,8 metro por segundo em zigue-zague de 2 metros. Posicionamento. Ele ergueu o bipé 2 centímetros, ajustando para a queda de bala de 1,8 milésimos devido à umidade que aumentava a densidade do ar em 10%. Dedo no gatilho, pressão gradual de 2 quilos. Disparo às 15h01. A bala cortou a chuva em 0,13 segundos, impactando o ombro esquerdo do batedor, seção de clavícula fraturada e hemorragia de 0,4 litro em 5 segundos. O homem caiu de joelhos, o AK-47 atolando na lama, grito abafado pela água. Consequência imediata. O elemento frontal pausou por 4 segundos, depois acelerou 10 metros, consumindo 15 cartuchos em rajadas de supressão de 5 balas cada, calibre 7, 62 mm, perfurando o ar a 3 metros de João. Ele rolou 3 metros à direita, o lodo sugando a bota esquerda por 2 segundos, ejetando o cartucho gasto, que afundou 5 centímetros no solo. Reação inimiga. Confusão dissipada em 10 segundos. O sargento líder, com binóculos de 8,30 embaçados pela chuva, coordenou via rádio de 2 quilos.
Tien Kong Hai Ben, Ban Yem Tro. Ataque duplo, fogo de cobertura. Erro plausível. O flanco direito, avançando a 90 metros, ignorou o terreno encharcado, atolando 2 homens em poça de 25 centímetros, atrasando o grupo em 20 segundos e expondo-os a 5 metros uns dos outros. Eles adaptavam. Granadas F1 lançadas em arco de 20 metros, 3 explodindo a 35 metros de João com raio de 12 metros, fragmentos de aço de 2 gramas cada cortando cipós a 4 metros, pressão de 135 decibéis, fazendo o solo vibrar. Escalada da violência às 15h03, segunda salva do morteiro Type 53, projétil de 60 mm a 400 metros de alcance, impactando 30 metros à frente, cratera de 80 centímetros de diâmetro e onda de choque derrubando João 10 centímetros para trás. Contusão no ombro esquerdo com dor aguda de 6/10 na escala numérica. Erro deles. Azimuth calculado com desvio de 3 graus pela chuva. O projétil caindo 12 metros curto e ferindo um granadeiro próprio com estilhaço no tornozelo, incapacitando-o por perda de mobilidade em 15% da força. João, com 36 cartuchos, mirava o 1/10, um atirador no frontal a 110 metros, expondo-se ao erguer o rifle. Ajuste para chuva, elevação adicional de 0,5 milésimo pela deflexão de vento úmido a 8 km/h. Disparo, impacto no pescoço, traqueia perfurada com asfixia em 12 segundos, corpo rolando 1 metro na lama. Evolução do conflito. Novas táticas inimigas emergiam. O líder dividiu em subgrupos de 4, formando uma grade de busca de 50 a 150 metros, com pares avançando a 40 metros de intervalo, usando facões para cortar visadas de 10 metros. Tentativa de caça. Batedores com lanternas químicas de 0,1 kg iluminavam setores noturnos prematuros, detectando pegadas de 25 centímetros de comprimento. Marca de botas americanas tamanho 9. Um disparo de João às 15h05 abateu o 12º. Um batedor a 100 metros, bala no tórax, causando pneumotórax com colapso pulmonar em 9 segundos. Reação. O grupo pausou, relatando via rádio Sniper de Jong, 12 AA. Sniper móvel, 12 abatidos. Paranoia crescia, relatos contraditórios. Um dizia, americano sozinho. Outro, equipe com metralhadora M60. Semeando hesitação. Com um soldado atirando em reflexo de água a 20 metros, desperdiçando 10 cartuchos. Pressão contínua. Fogo de AK-47 agora em 60 disparos por minuto total, com 23 inimigos restantes coordenando por assobios, adaptando para cerco radial de 80 metros de raio. Terceira salva de morteiro errou por 20 metros, impactando árvores e causando queda de galhos de 4 metros. Que feriram um flanqueiro com laceração de 10 centímetros no braço. João se deslocava 5 metros a cada 15 segundos, o lodo reduzindo velocidade para 0,3 metros por segundo, fadiga em 80%, mãos dormentes pela umidade fria. Ele havia praticado recargas em condições molhadas durante 60 repetições semanais. Mas a incerteza alimentava medo. Ecos de passos a 60 metros, mas eram riachos inchados pela chuva. Inimigo invisível, silhuetas borradas a 50 metros. Números incertos, 23 confirmados, mas reforços potenciais de 10 via trilha a 500 metros. Aos 15h08, João eliminou o 13º, um operador de rádio no retaguarda a 150 metros, impacto na mão, segurando o microfone, transmissão interrompida com estática por 30 segundos. Confusão. O grupo recuou 15 metros coletivamente, mas adaptou, lançando fumaça adicional de granada, que cobriu 25 metros quadrados, misturando-se à chuva para visibilidade de 5 metros. Quarto morteiro. Cálculo ajustado, impactando 15 metros atrás de João, escavação de 50 centímetros e fragmentos raspando sua mochila, rasgando 20 centímetros de tecido sem ferimento. Erro tático inimigo, sobrecarga no morteiro,
cano superaquecido a 200 graus após 4 salvas, reduzindo taxa de tiro de 8 para 4 por minuto. Tentativa organizada de eliminação intensificava às 15:10. O líder designou 6 homens para assalto direto a 50 metros, armados com submetralhadoras, PPSH-41, de 3, 6 quilos, calibre 7, 62,5 km, taxa de 900 disparos por minuto, enquanto outros suprimiam com 40 cartuchos por rajada. João, com 32 cartuchos, mirava o 14º, líder do assalto a 70 metros. Disparo através da fumaça e chuva, impacto no joelho, fratura tibial com imobilidade imediata, o PPSH caindo na lama. O assalto pausou, 2 homens tropeçando no lodo, um caindo de bruços e engolindo água por 3 segundos. Pressão, balas de 7,62 mm zumbiam a 2 metros. Lascando raízes. João rolou para uma nova posição, 4 metros ao norte. O terreno hostil agora, com riachos de 20 centímetros fluindo, carregando folhas e detritos. A chuva engrossava para 4 mm por hora, transformando a selva em um pântano que retardava avanços inimigos em 30%. Mas também expunha João à hipotermia incipiente, temperatura corporal caindo para 36,5 graus Celsius. Anomalia estatística. 14 abates em 31 minutos. Contra a taxa esperada de 2,3 por sniper treinado em selva chuvosa, desafiando doutrina que previa neutralização em 20 minutos por forças 10:1. O cerco se fechava, com 22 inimigos agora a 60 metros médios. O rádio craclando com chamadas para artilharia de 82 mm a 2 quilômetros. Enquanto o lodo engolia os sons de agonia, o recruta prosseguia, uma variável que os números não previam. Contra-ataque inimigo na encruzilhada encharcada. Às 15:11 do dia 12 de maio de 1968, na província de Quang Tri, com a chuva agora caindo a 5 mm por hora, criando riachos de 30 centímetros de largura que cortavam o terreno em sulcos de 20 centímetros de profundidade, umidade absoluta em 99% e temperatura estabilizada em 30 graus Celsius, o ar carregado de ozônio e cheiro de terra revirada. João Silva, recruta de 19 anos com 3 meses de experiência e fadiga acumulada em 85% após 34 minutos de engajamento, sentia o M16A1 escorregar nas mãos úmidas, o rifle com 32 cartuchos restantes, calibre 5, 56,45 mm, mecanismo com 10% de umidade infiltrada, reduzindo a confiabilidade de ciclagem em 8%. Seu peso efetivo caíra para 55 quilos. Com hipotermia leve, elevando tremores em 15% da mira. Ele havia rotinado simulações de combate prolongado em chuva durante 50 sessões de 90 minutos, focando em pausas de 10 segundos para verificação de equipamento. Mas o lodo agora grudava nos carregadores, aumentando o tempo de recarga em 20%. O microdetalhe se fixava no borbulhar dos riachos próximos, fluindo a 0,2 metros por segundo e carregando detritos de folhas a 5 metros de distância, mascarando passos inimigos a 50 metros. João se enterrou em uma encruzilhada natural de raízes entrecruzadas, formando uma barreira de 40 centímetros de altura, o pulso a 130 batimentos por minuto, visão turva pela água acumulada nas sobrancelhas. A 60 metros, o contra-ataque inimigo de 22 homens se organizava. O assalto direto de 6 com PPSH-41 de 3, 6 quilos, calibre 7, 62,25 mm e taxa de 900 disparos por minuto. Avançava em pares a 40 metros de intervalo. Supressão de 10 com AK-47, consumindo 50 cartuchos por minuto em rajadas de 10. Retaguarda de 6 com o morteiro Type 53 superaquecido e 2 rádios portáteis de 2 quilos cada, coordenando azimutes para a artilharia de 82 mm a 8 quilômetros. Contraste, o recruta isolado, sem reservas de munição, além de 32 balas e sem sinal de flares, contra uma doutrina que previa saturação de 200 disparos por minuto para forçar exposição em 5 minutos.
Silêncio tenso durou 6 segundos, rompido por rajadas de PPSH-41. Estalos secos a 700 metros por segundo, perfurando ar a 2 metros de João. Ele inspirou por 6 segundos, o ar gelado contraindo os brônquios, retendo por 5 para conter o tremor, expirando enquanto calculava. Distância ao 15º alvo, um atirador de assalto a 55 metros, movendo-se a 1 metro por segundo em cobertura de samambaia. Posicionamento. Ajustou o bipé contra uma raiz de 10 centímetros de diâmetro, compensando deflexão de 1 milésimo pela chuva lateral a 9 km/h. Dedo no gatilho, pressão de 2 quilos. Disparo às 15:12. A bala atravessou o riacho em 0,05 segundos, impactando a coxa direita do atirador. Fratura femoral com hemorragia de 0,6 litro em 6 segundos. O PPSH-41 disparou involuntariamente no ar, 5 balas traçantes, subindo 15 metros antes de cair na lama. Consequência imediata. O par adjacente pausou por 5 segundos. Um homem tropeçando no riacho e atolando a bota por 3 segundos, expondo o torso. João ejetou o cartucho, recarregando em 4 segundos, o novo inserido com clique úmido. Reação inimiga. Confusão em 8 segundos. O líder do assalto, com 12 meses de experiência em emboscadas, gritou: Nam Shuong Ban Lien Tuk. Deite-se, atire continuamente. Mas erro plausível. O segundo par mirou no reflexo da água a 10 metros, elevando o ângulo em 4 graus e desperdiçando 15 cartuchos de 7, C2 ribocima em copas encharcadas. Eles adaptavam. A supressão aumentou para 70 disparos por minuto. AK-47 zumbindo a 1 metro de João, lascando raízes em estilhaços de 3 centímetros que cortaram sua manga esquerda, arranhão superficial de 2 centímetros sem sangramento. Escalada às 15:14. Quinta salva do morteiro. Type 53. Apesar do cano a 220 graus, projétil de 60 mm lançado a 1.500 metros. Impactando 10 metros à esquerda de João. Cratera de 60 centímetros e onda de choque arremessando lama a 5 metros, cobrindo seu rifle com 200 gramas de sedimento. Erro deles. Um operador escorregou no lodo, atrasando o recarregamento em 12 segundos, e o azimuth desviou 5 graus pela rajada de vento, o projétil caindo curto e criando um riacho secundário que inundou posições de 2 supressores, reduzindo sua taxa de tiro em 25%. João, com 30 cartuchos, mirava o 16º, um supressor a 65 metros, erguendo-se para recarregar. Ajuste para lodo. Elevação de 0,8 milésimo pela densidade aumentada. Disparo. Impacto no abdômen. Perfuração intestinal com choque hemorrágico em 10 segundos. O AK-47 afundando no riacho. Evolução do conflito. Novas táticas inimigas surgiam. O líder reconfigurou em 4 subgrupos de 5-6, formando uma pinça de 40 metros de profundidade, com 2 elementos flanqueando via riachos laterais a 0,4 metros por segundo, usando paus de 1 metro como sondas para poças profundas. O central suprimia com granadas F1 arremessadas a 18 metros, 5 explodindo em sequência a 25 metros de João, raio combinado de 20 metros, fragmentos de 5 gramas cada raspando o ar a 1 metro, pressão de 138 decibéis, causando zumbido auditivo por 15 segundos. Tentativa de caça, batedores com facões de 0,5 kg cortavam trilhas de 5 metros por minuto, detectando pegadas de 28 centímetros afundadas no lodo. Rastro de João de 8 minutos atrás. Ele mirou o 17º às 15:16, um batedor flanqueiro a 50 metros. Bala no braço direito destruindo o tendão, facão caindo e o homem recuando 4 metros com grito abafado. Reação. O flanco pausou por 7 segundos, relatando via rádio: Sniper Gun, 17Ra, Goifal. Sniper próximo, 17 abatidos, chame artilharia. Paranoia intensificava.
Relatos contraditórios. Um operador ouvia tiros isolados de M16, outro confundia com patrulha de 4 com granadas, levando à hesitação, com um flanqueiro atirando em bolhas de riacho a 15 metros, consumindo 12 cartuchos sem efeito. Pressão contínua, PPSH-41, agora em rajadas curtas de 20 disparos, total de 80 por minuto, com 20 inimigos restantes coordenando por lanternas químicas de 0,1 quilo, que iluminavam setores de 8 metros, revelando sombras úmidas. Sexta, salva de morteiro errou por 8 metros, impactando o riacho principal e criando uma enchente local de 40 centímetros, que arrastou um granadeiro 3 metros downstream, afogando-o em 20 segundos por aspiração de lodo. Morte não heróica, fora de cena, estatística comum em 12% dos engajamentos chuvosos. João se deslocava 3 metros a cada 12 segundos, contornando o riacho via elevação de 20 centímetros, velocidade reduzida para 0,25 metros por segundo pelo terreno hostil. Fadiga em 90%, visão com pontos negros pela desidratação apesar da chuva. Ele havia praticado evasões em pântano durante 70 repetições, pausando para escuta de 5 segundos, mas a falta de informação alimentava a incerteza. Quantos na retaguarda? Reforços de artilharia em quantos minutos? Inimigo invisível. Ecos de chapinhar a 40 metros, mas eram detritos flutuando. Aos 15:18, ele abateu o 18º, um operador de rádio a 70 metros, impacto na garganta causando laringoespasmo e silêncio radiofônico por 40 segundos. Confusão. O grupo recuou 8 metros, mas adaptou, lançando fumaça química misturada à chuva, cobrindo 35 metros quadrados e reduzindo visibilidade para 4 metros. Tentativa organizada de eliminação escalava às 15:20. O líder alocou 8 homens para assalto convergente a 30 metros, armados com baionetas fixas de 20 centímetros em AK-47, enquanto o morteiro pausava por superaquecimento, cano a 250 graus, limitando a 2 salvas por minuto. Chamada para artilharia confirmada. Morteiros de 82 mm, de uma unidade a 5 quilômetros, com tempo de voo estimado em 25 segundos por projétil, calibre 82 mm e raio letal de 40 metros. João, com 26 cartuchos, mirava o 19º, líder do assalto a 35 metros através da fumaça. Disparo. Bala no peito esquerdo, perfuração miocárdica comparada em 8 segundos, o corpo caindo no riacho e flutuando 2 metros. O assalto fragmentou. 3 homens avançaram isolados, um atolando no lodo até a cintura por 10 segundos, outro escorregando e quebrando o tornozelo em declive de 5 graus. Pressão máxima. Balas de 7,62 mm agora a 0,5 metro, uma raspando o capacete de João e removendo 5 centímetros de tecido camuflado. Ele rolou para uma nova encruzilhada. 2 metros ao sul, o riacho agora fluindo a 0,3 metros por segundo e carregando o cheiro de sangue diluído. Anomalia estatística. 19 abates em 43 minutos. Contra a doutrina que alocava 15. 1 para snipers em cerco chuvoso, com números desafiando projeções de neutralização em 30 minutos. Primeira salva de artilharia de 82 mm chegava às 15:22, impactando 45 metros atrás, cratera de 2 metros e fragmentos ferindo 2 na retaguarda com cortes de 8 centímetros. Erro inimigo. Coordenadas aproximadas, desvio de 10 metros pela chuva, poupando João, mas matando um próprio com fogo amigo. 20% das baixas em artilharia noturna. Aos 15:23, João eliminou o 20º, um batedor isolado a 45 metros. Impacto na perna, causando hemorragia arterial de 1 litro por minuto, sem torniquete. O cerco, com 19 inimigos restantes a 25 metros médios, se contraía em meio à enchente. O rádio craclando com urgência para mais reforços de 15 homens a 800 metros. Enquanto a chuva martelava as folhas, o recruta se fundia ao lodo, uma equação que os cálculos inimigos falhavam em resolver.
Reconhecimento formal do sniper na enchente crescente. Às 15h24 do dia 12 de maio de 1968, na província de Quang Tri, com a chuva intensificando-se para 7 milímetros por hora, formando uma enchente superficial de 15 centímetros que fluía a 0,4 metros por segundo em canais improvisados de 50 centímetros de largura, umidade em 100% e temperatura descendo para 29 graus Celsius, o ar saturado de vapor e partículas de solo suspenso, João Silva, recruta de 19 anos, com 3 meses de experiência e fadiga crítica em 92%, após 47 minutos de engajamento ininterrupto, limpava o cano do M16A1 com um trapo úmido de 10 gramas, removendo 150 gramas de lodo acumulado, que reduzira a precisão em 12%. O rifle, com 26 cartuchos restantes em 2 carregadores de 20 e um parcial de 6, calibre 5, 56-45mm e mecanismo com 15% de infiltração de água, causando travamentos potenciais em 10% das ciclagens, pesava agora 4 quilos efetivos pela corrosão inicial. Seu peso corporal registrava 54 quilos, com tremores hipodérmicos, elevando o erro de mira em 18%, e ele havia rotinado manutenções em campo molhado durante 60 sessões de 45 minutos, focando em desmontagens parciais de 30 segundos. Mas a enchente agora erodia as raízes ao redor, criando depressões de 25 centímetros que ameaçavam expor sua posição. O microdetalhe se centrava no gorgolejar da água correndo entre as raízes, a 30 sons por segundo, abafando o crepitar de rádios inimigos a 40 metros. João se encolhia na encruzilhada, o pulso a 135 batimentos por minuto, visão com halos borrados pela umidade nos olhos. A 25 metros, os 19 inimigos restantes se reorganizavam. O assalto convergente de 8 com baionetas fixadas em AK-47 de 3 quilos, calibre 7, 62 giros 39mm e 200 cartuchos médios por homem. Avançava em formação de escada de 10 metros. Supressão de 6 com PPSH-41. Taxa de 900 disparos por minuto, consumindo 90 cartuchos por minuto. Retaguarda de 5 com 2 rádios. E o morteiro Type 53, inoperante por superaquecimento a 260 graus, aguardando o resfriamento de 5 minutos. Contraste. O recruta solitário, sem munição, além de 26 balas e sem flares de sinalização, contra uma força que agora reconhecia formalmente a ameaça via transmissão de rádio confirmada. Sniper Mai Jong-jok, 19Ra, U Tientieo-diet, alocando doutrina de cerco total, com reforços de 15 homens a 600 metros, tempo de chegada em 8 minutos, suportados por 400 quilos de suprimentos via mochilas impermeáveis de 20 quilos. Silêncio fragmentado durou 4 segundos, rompido por uma rajada de PPSH-41. 20 disparos em 2 segundos, balas de 7, 62-25mm zumbindo a 3 metros de João. Ele inspirou por 7 segundos, o peito comprimido pela água acumulada, retendo por 6 para suprimir o tremor, expirando enquanto calculava. Distância ao 21º alvo. Um assaltante na escada a 28 metros, movendo-se a 0,9 metros por segundo em cobertura parcial de folhagem. Posicionamento. Ele ergueu o rifle contra uma raiz elevada de 15 centímetros, ajustando para a deflexão de 2 milésimos pela correnteza lateral a 10 km/h. Dedo no gatilho, pressão de 5 quilos. Disparo às 15h25. A bala furou a enchente em 0,03 segundos, impactando o flanco direito do assaltante. Perfuração hepática com hemorragia interna de 0,7 litro em 7 segundos. O AK-47 escorregou na água, o corpo afundando 10 centímetros antes de flutuar. Consequência imediata. O elemento de assalto fragmentou por 3 segundos, 2 homens escorregando na correnteza e expondo as costas. João ejetou o cartucho gasto, que boiou por 2 metros antes de afundar.
Recarregando em 5 segundos com o carregador parcial, clicando úmido. Reação inimiga, confusão controlada em 6 segundos. O novo líder, um tenente com 24 meses de serviço na frente, transmitiu via rádio de backup. Shak Nyang Sniper Motin Goi Vong Wei Chat Goi Tem Vien Bin. Confirme sniper solitário, cerco apertado, chame mais reforços. Erro plausível. O supressor adjacente mirou no splash da bala na água, elevando 3 graus e desperdiçando 18 cartuchos de PPSA em riachos a 5 metros, reduzindo reservas para 172. Eles adaptavam. Granadas F1 arremessadas em arco baixo de 15 metros, 4 explodindo a 20 metros de João com raio combinado de 18 metros, fragmentos de 2 gramas raspando a água, a 0, 5 metros, pressão de 142 decibéis, inundando os ouvidos com zumbido por 12 segundos e erodindo o solo em sulcos de 10 centímetros. Escalada às 15h27, segunda salva de artilharia de 82 mm chegava de 2 quilômetros. 2 projéteis de calibre 82 mm com tempo de voo de 22 segundos, impactando 20 metros ao redor de João em padrão de 10 metros de separação. Crateras de 1 metro cada e ondas de choque arremessando água a 4 metros de altura, encharcando-o completamente e adicionando 0,5 kg de fluido ao equipamento. Erro deles. Coordenadas baseadas em estimativa de 30 metros, desviadas 8 metros pela rajada de vento úmido. Um projétil caindo no riacho principal e criando uma enchente de 25 centímetros que arrastou um supressor 5 metros, afogando-o em lodo asfíxico em 15 segundos. Baixa não heróica, comum em 18% das operações anfíbias na selva. João, com 24 cartuchos, rolava 2 metros contra a correnteza, o corpo raspando raízes que causavam abrasões de 3 centímetros no antebraço esquerdo. Ele mirava o 20º, um granadeiro na retaguarda a 35 metros, erguendo outra F1. Ajuste para spray de água, elevação de 1 milésimo pela refração. Disparo, impacto no pulso, detonação da granada na mão com raio de 5 metros, ferindo o granadeiro e um adjacente com queimaduras de 2º grau em 20% da superfície corporal. Evolução do conflito, novas táticas inimigas se solidificavam. O tenente reestruturou em 5 subgrupos de 3-4, formando um cerco radial de 20 metros de raio, com elementos usando paus de 1,5 metro, como sondas para profundidades de 20 centímetros na enchente, avançando a 0,5 metro por segundo. Supressão agora com rajadas alternadas de 15 disparos para conservar munição, total de 100 por minuto. Tentativa de caça organizada. Batedores com lanternas químicas de 0,1 kg iluminavam trilhas submersas, detectando bolhas de ar de respiração. Rastro de João de 4 minutos atrás. Aos 15h29, ele abateu o 23º, um batedor a 22 metros. Bala na coxa causando secção da artéria femoral e hemorragia de 2 litros em 9 segundos. O corpo bloqueando um canal de água por 10 segundos. Reação. O radial pausou por 5 segundos. O rádio craquelando com 23 Ra. Sniper Xuyen Nguyen. O Jen Paubin. 23 abatidos. Sniper profissional. Priorize artilharia. Paranoia escalava. Relatos contraditórios. Um via M16 solitário, outro equipe com rádio criptografado, causando hesitação, com um elemento atirando em redemoinhos de água a 8 metros, consumindo 14 cartuchos sem impacto. Pressão contínua. AK-47 e PPS agora em 110 disparos por minuto combinados, com 17 inimigos restantes coordenando por assobios subaquáticos. Adaptando para mergulho parcial na enchente de 20 centímetros para reduzir silhuetas. Terceira salva de 80 mm impactava 15 metros à frente, às 15h31. Cratera dupla de 5 metros e fragmentos perfurando folhagem a 3 metros, ferindo um flanqueiro com estilhaço no ombro. Perda de
3 litros de sangue em 4 minutos, sem evacuação. Reforços de 15 chegavam parcialmente, 8 integrando-se ao cerco, elevando o total para 25, com metralhadora leve RPD de 7, 5 quilos, calibre 7, 62, 39 mm, e taxa de 650 disparos por minuto, posicionada a 50 metros na retaguarda. João se deslocava 1,5 metro a cada 10 segundos contra a correnteza, velocidade em 0, 15 metros por segundo, fadiga em 95%, pulmões queimando por inalação de água em 5% das respirações. Ele havia praticado nados rasos em treinamento de 40 sessões. Mas a ausência de dados, quantos reforços totais, artilharia em que padrão, alimentava incerteza, com o inimigo invisível manifestando-se em splashes a 15 metros, mas eram detritos. Aos 15h33, João eliminou o 24º, um reforço com RPD a 40 metros, impacto no cano da arma, causando superaquecimento prematuro e desvio de rajada que feriu um companheiro com ricochete. Confusão. O grupo recuou 5 metros na enchente, mas adaptou, lançando fumaça química de 30 metros quadrados misturada à água. Visibilidade caindo para 3 metros. Quarta salva de artilharia errou por 12 metros, impactando a retaguarda e matando 2 reforços com onda de choque. Erro de 15% em coordenadas úmidas. Tentativa de eliminação falhava parcialmente. O assalto de 10 agora a 15 metros, mas a enchente retardava em 40%. 3 homens atolados até os joelhos por 8 segundos cada. João, com 20 cartuchos, mirava o 25º às 15h35, um tenente a 18 metros através da névoa aquosa. Disparo. Bala no tórax. Colapso pulmonar em 11 segundos. Comando interrompido. Pressão máxima. RPD iniciava rajadas de 50 disparos, balas traçantes iluminando a água a 1 metro, uma lascando o bipé do M16 e reduzindo estabilidade em 10%. Reforços completos elevavam a 25 inimigos, mas abates chegavam a 25 em 51 minutos, desafiando doutrina de neutralização em 40 minutos por forças 21, com falha parcial na eliminação, cerco contraído, mas perdas acumuladas em 58% da força original, mais reforços. Quinta salva de 80 mm impactava 10 metros atrás. Cratera de 8 metros inundando o setor e afogando um artilheiro em lodo. Enquanto a enchente subia para 25 centímetros, carregando corpos e cartuchos vazios, o recruta persistia. Uma estatística que forçava a reescrita das táticas inimigas. Às 15h36 do dia 12 de maio de 1968, na província de Quang Tri, com a enchente agora alcançando 30 centímetros de profundidade e fluindo a 0,5 metros por segundo, em veios de 60 centímetros de largura, que erodiam o solo argiloso em ravinas de 15 centímetros, umidade saturada em 100% e temperatura estabilizada em 29 graus Celsius, o ar denso com névoa aquosa e odor de decomposição acelerada por sedimentos, João Silva, recruta de 19 anos com 3 meses de experiência e exaustão total em 97% após 54 minutos de confronto contínuo, verificava o M16A1 pela enésima vez. O rifle com 20 cartuchos restantes em um carregador de 20 e outro vazio, calibre 5, 56-45 metros e mecanismo com 20% de infiltração de água, causando travamentos em 15% das tentativas de ciclagem. O cano corroído reduzindo a velocidade inicial em 50 metros por segundo. Seu peso corporal efetivo era de 53 quilos, com hipotermia avançada, elevando tremores em 22% da mira, e pulmões com 10% de capacidade reduzida por inalação crônica de umidade, e ele havia rotinado verificações em imersão durante 50 sessões de 60 minutos, desmontando componentes em 45 segundos sob água rasa, mas a correnteza agora arrastava folhas e fragmentos de equipamento a 3 metros de distância, ameaçando desestabilizar sua posição em raízes soltas.
O microdetalhe se concentrava no chapinhar ritmado da enchente contra as raízes, a 40 impactos por segundo, mascarando o clique de carregadores inimigos sendo inseridos a 20 metros. João se imobilizava na ravina, o coração a 140 pulsações por minuto, visão com manchas escuras pela desoxigenação. A 15 metros, os 25 inimigos, 17 originais mais 8 reforços, apertavam o cerco. O assalto de 10, com baionetas em AK-47 de 4, 3 quilos, calibre 7, 62, 39mm, 180 cartuchos médios por homem, avançava em formação compacta de 8 metros. Supressão de 8, com PPS Egaro 41 e RPD de 7, 5 quilos, taxa combinada de 1, 550 disparos por minuto, consumindo 120 cartuchos por minuto. Retaguarda de 7 com rádios de 1, 2 quilos, coordenando artilharia de 82 milímetros a 1 quilômetro, agora com 3 tubos operacionais após reposição. Contraste, o recruta isolado, sem munição reserva além de 20 balas e sem sinal de extração, contra uma força que transmitia reconhecimento formal via rádio. Sniper Mai 25Ra, Luk Luong 25-1, Tieu Diet Ngai Laptuk, alocando doutrina de saturação total com 500 quilos de suprimentos restantes em 25 mochilas de 20 quilos, prevendo neutralização em 10 minutos por superioridade numérica de 25-1. Silêncio submerso durou 3 segundos, rompido por uma rajada da RPD. 40 disparos em 4 segundos, balas de 7, 62, 39 metros, traçantes cortando a água a 0, 2 metros de João. Ele inspirou por 8 segundos, a água enchendo a boca em 5% do volume, retendo por 7 para fixar o tremor, expirando enquanto calculava. Distância ao 26º alvo. Um assaltante na formação compacta a 16 metros, movendo-se a 1 metro por segundo contra a correnteza. Posicionamento. Ele apoiou o rifle em uma raiz flutuante de 20 centímetros, ajustando para refração aquosa de 5 milésimos pela espessura de 30 centímetros. Dedo no gatilho. Pressão de 2, 8 quilos. Disparo às 15, 37. A bala emergiu da superfície em 0,02 segundos, impactando o braço esquerdo do assaltante. Seção do bíceps destruída com hemorragia de 0,5 litro em 5 segundos. O AK-47 afundou, o corpo girando na correnteza por 1 metro. Consequência imediata. O assalto pausou por 2 segundos, 3 homens atolando até os joelhos na ravina erodida. João ejetou o cartucho, que flutuou por 4 metros, recarregando em 6 segundos com o último carregador clicando instável. Reação inimiga, confusão mínima em 4 segundos. O tenente substituto, com 20 meses de experiência em selvas inundadas, ordenou via rádio: Banshim Tiensat. Atire na água. Avance próximo. Erro plausível. O RPD operando desviou 2 graus pela vibração na lama, rajada de 25 disparos impactando raízes a 2 metros e expondo o atirador a contragolpe. Eles adaptavam PPSH-41 em rajadas subaquáticas de 10 disparos, balas de 7, 62 e 25 milímetros borbulhando a 0,1 metro, total de 130 por minuto, enquanto granadas F1 eram arremessadas em ângulos rasos de 12 metros, 5 explodindo a 18 metros com raio de 15 metros, fragmentos de 8 grama cada perfurando a superfície a 0,3 metro, pressão de 145 decibéis, propagando ondas que empurraram João 1 metro downstream. Escalada às 15h39, sexta salva de artilharia de 80 metros, 3 projéteis de calibre 82 mm com voo de 20 segundos. Impactando em triângulo de 12 metros ao redor de João, crateras de 2 metros cada, inundando o setor com 50 centímetros adicionais de água e fragmentos lascando raízes a 1 metro, um estilhaço de 3 gramas, raspando o elmo de João e causando concussão leve com vertigem por 8 segundos. Erro deles. Coordenadas ajustadas por estimativa de 15 metros, mas correnteza desviou 6 metros.
um projétil caindo na formação de assalto e ferindo 2 com onda de choque, lacerações de 6 centímetros no torso sem letalidade imediata. João, com 18 cartuchos, contorcia-se contra a correnteza, o corpo raspando sulcos que causavam erosões dérmicas de 4 centímetros nas pernas. Ele mirava o 27º, um supressor com RPD a 25 metros, recarregando exposto. Ajuste para turbulência. Elevação de 1/8 milésimos pela espuma. Disparo. Impacto no ombro direito, fratura da escápula e perda de controle da arma. Rajada desviada matando um companheiro adjacente com fogo amigo. Baixa em 7 segundos por perfuração torácica. Evolução do conflito. Novas táticas inimigas se consolidavam. O tenente reorganizava em 6 subgrupos de 4, formando uma rede subaquática de 15 metros de diâmetro, com elementos sondando profundidades com baionetas de 20 centímetros estendidas, avançando a 0,4 metro por segundo. Supressão alternada agora com 20 disparos por ciclo, para preservar 150 cartuchos médios. Tentativa de caça organizada. Batedores mergulhavam parcialmente na enchente de 40 centímetros, usando lanternas químicas de 0,1 kg submersas para detectar distúrbios na água. Bolhas de respiração de João há 3 minutos atrás. Aos 15h41, ele abateu o 28º, um batedor a 14 metros, bala na nuca causando lesão medular e paralisia instantânea, o corpo boiando como obstáculo por 5 segundos. Reação. O rede pausou por 4 segundos. Rádio transmitindo 28 Ra, Sniper Van Hoat Jong Tang Phao. 28 abatidos. Sniper ainda ativo, aumente artilharia. Paranoia máxima. Relatos contraditórios. Um detectava tiros de M16 na água, outro múltiplos atiradores com supressão, levando a fogo disperso em splashes a 5 metros, consumindo 16 cartuchos sem acerto. Pressão contínua. RPD e PPSH combinavam 140 disparos por minuto, com 22 inimigos restantes coordenando por toques em ombros submersos, adaptando para imersão total em setores de 3 metros para minimizar exposição. 7ª salva de 80 mm impactava 8 metros à frente às 15h43, cratera tripla de 5 metros, criando uma represa temporária que elevou a enchente a 50 centímetros, afogando um subgrupo de 3 em lodo asfíxico por aspiração em 12 segundos cada. Mortes comuns em 22% das inundações táticas. Reforços adicionais de 10 chegavam via trilha elevada, integrando-se com mais 200 cartuchos, elevando o total para 32, mas abates prosseguiam. João eliminava o 29º às 15h44, um reforço com rádio a 20 metros. Impacto no crânio causando hemorragia intracraniana em 6 segundos. O 30º às 15h45, um assaltante a 12 metros, perfuração abdominal com choque em 9 segundos. O 31º às 15h46, supressor a 18 metros, fratura craniana letal. Tentativa de eliminação falhava totalmente às 15h47. O assalto de 12 agora a 10 metros, mas a enchente de 60 centímetros retardava em 50%. 4 homens arrastados pela correnteza principal por 15 segundos cada. 2 se perdendo em ravinas secundárias e morrendo por hipotermia em 20 minutos fora de cena. 8º, salva de 82 mm, errou por 10 metros, impactando a retaguarda e eliminando 3 com fragmentos. Erro de 20% em visibilidade 0. João, com 10 cartuchos, abatia o 32º a 15. 48. 33º a 15. 49. 34º a 15, 50, todos em alcance sub 15 metros, impactos em membros vitais, causando incapacitação imediata. O cerco colapsava, 32 inimigos reduzidos a 18 em 56 minutos, taxa de perda de 44% contra a doutrina de 5% em cercos. 31. Aos 15h51, nono salva de artilharia desviava 15 metros pela tempestade, poupando João, mas forçando recuo inimigo de 20 metros.
Ele eliminava o 35º a 15, 52, 66º a 15, 53, até o 43º às 15, 58. Último disparo com o cartucho final. Impacto no tenente remanescente a 8 metros. Parada cardíaca em 10 segundos. O grupo sobrevivente de 10 recuava desorganizado, transmitindo 43 Ra Rutilui. 43 abatidos. Retire-se, deixando 500 cartuchos e 15 armas na enchente. Às 16:00, a selva engolia os restos, com 43 corpos diluídos na correnteza, uma anomalia que reescrevia relatórios táticos sem fim à vista.